Oxandrolona, ou Anavar, como algumas pessoas conhecem, um esteroide anabolizante amado pelas mulheres, às vezes menosprezado pelos homens por acreditarem que não tem um efeito tão anabólico comparando com outros esteroides anabolizantes, mas na verdade é que quando a gente analisa miligrama por miligrama, é um esteroide anabolizante com um efeito e um impacto na composição corporal bem significativo. Eu me chamo Henrique Pereira, sou mestre na área de nutrição, exercício físico e desporto. Tenho especializações na área desde preparação de atletas de fisiculturismo, nutrição e hipertrofia, comportamento alimentar, nutrição e estética, inúmeras especializações dentro da área. Sou formado tanto em nutrição quanto exercício físico e eu vou conversar com vocês hoje sobre oxandrolona. O impacto dele na composição corporal desse medicamento, né? Lembrando, ele é um fármaco que foi criado para tratamentos de problemas de perda de massa muscular, tratamentos pós-cirúrgicos, até mesmo crescimento de grupos específicos, crianças com síndrome de Down, síndrome de Turner. Então, ele é um medicamento antes de tudo, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre ele, seus efeitos colaterais, seus benefícios na saúde, na performance, na estética, a estrutura dela, como ela difere de outros esteroides anabolizantes, o impacto no ganho de massa muscular e redução do percentual de gordura, seus colaterais. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Se você conhece alguém que faz uso de oxandrolona, tem curiosidade em fazer o uso, mas desconhece boa parte do seu conceito, manda já esse vídeo para ele. Lembrando, curte, compartilha, deixa já o seu like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente vai entrar no tópico oxandrolona agora. Primeiramente, tá? Ela foi criada lá em 1964. A princípio era a empresa a Cialis, depois atualmente hoje é a Pfizer, né, a qual tem a patente do uso de oxandrolona. Na época foi comercializada como Anavar, por isso muito conhecido ainda como Anavar no mercado. Tá? A grande diferença quando a gente analisa a estrutura da oxandrolona seria no conceito bioquímico, é que ela teria um efeito muito mais anabólico, menos androgênico, por isso foi considerado um medicamento muito efetivo para o tratamento de pacientes que sofreram queimaduras graves, onde havia uma perda de massa muscular muito severa e precisava de uma recuperação tecidual também acelerada. O paciente com queimadura fica muito propenso a infecções, a pele, que é uma proteção nossa ao ambiente, quando ela está danificada, fica totalmente exposto, o sistema imunológico fica fragilizado. Então, quanto mais rápido você melhora o tecido, não só pensando no tecido muscular, mas todos os tecidos, melhor para o paciente. A gente vê também a sua utilização em crianças com atraso no desenvolvimento, crianças com síndrome de Down, com síndrome de Turner. Também foi utilizada e é utilizada ainda muito na área hospitalar. Portadores de HIV, que têm uma perda muscular muito severa, também utilizam. Agora, a grande questão não são as doses que você vê pensando a fins estéticos. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não são doses ali de 30, 40, 50 miligramas dia por longos períodos de tempo. Apesar, aqui abre aspas, que a gente encontra estudos na literatura utilizando até 20 miligramas de oxandrolona com pacientes acamados, 30 miligramas, tá? Mas aí há um monitoramento dentro da área, com todo o cuidado, e qualquer sinal de efeito colateral, a qual a gente vai falar logo mais, é um desuso do medicamento. Vamos lá, vamos falar primeiramente das estruturas dos esteroides, tá? Para que vocês entendam. Antes de a gente entrar dentro da própria estrutura da oxandrolona, eu vou compartilhar com vocês essa imagem. E observem, a gente tem ali uma estrutura do esteroide anabolizante, onde você tem 3 anéis hexaenóicos e um pentaenóico. E você percebe que dentro das linhas que estão mostrando indicações de alterações dentro da própria estrutura. Quando a gente analisa, essa imagem foi tirada do Kickman, um artigo de, se eu não me engano, 2007 ou 2006, um ótimo artigo, vale a leitura, bota lá Kickman no PubMed e vocês vão ver um artigo de qualidade que é até hoje utilizado, destrinchando tudo sobre esteroides anabolizantes e suas estruturas, tá? O que ele traz aqui, quando a gente analisa, a gente pode perceber que quando você modifica, adiciona um oxigênio e uma estrutura ali no primeiro elo dentro dos anéis aromáticos, quando você causa uma dupla ligação, quando você
adiciona um OH, um oxigênio e hidrogênio, quando você adiciona um carbono extra dentro de uma estrutura, você vai modificando a ação. Quais seriam elas? A gente pode ver desde uma alteração na administração para via oral, que é o que acontece na oxandrolona, a fixação do grupo 17 lá, um alfa-alquilado, confere atividade oral, fazendo com que a metabolização de primeira passagem no fígado não degrade totalmente o medicamento e ele seja excretado, ou seja, ele fica mais tempo biodisponível para o paciente, e funcionando, do que se ele fosse não tivesse essa modificação na sua estrutura. A gente pode ter alterações na estrutura que faz com que ele não sofra aromatização, não se converta em um DHT ou estradiol, seja redução ou aromatização. Então, quando eu tenho uma redução, eu estou fazendo com que a testosterona vire um DHT. Quando eu estou fazendo uma aromatização, ela pode virar estradiol. Então, elas têm suas enzimas específicas, enzima aromatase e a 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase converte testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT. A enzima aromatase converte testosterona em estradiol. Ambos têm seu benefício no nosso organismo, As pessoas que estão usando esteroide anabolizante temem a aromatização ou redução, porque acham que não pode ter níveis de DHT, não pode ter nível de estradiol circulante, o que é um erro. Deve ter sim, mas não deve ter em quantidades que possa trazer efeitos colaterais. E aí entram os designers de esteroides anabolizantes, os engenheiros químicos que trabalham nos laboratórios, fazendo essas modificações, fazendo com que ela não sofra aromatização, não sofra redução, diminuindo a taxa de conversão entre DHT e estradiol, o que evitaria boa parte dos colaterais mais temidos, tanto para homens quanto para mulheres. Não se preocupa, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse conceito, que é interessante. E aí, vamos falar diretamente da estrutura da oxandrolona. Analise aqui a imagem que eu vou colocar para vocês agora, ela é interessante, onde ela traz algumas alterações específicas que acontecem dentro da própria estrutura da oxandrolona. Quando a gente vê ali a primeira adaptação, é o aumento da atividade anabólica. Um anel de oxigênio que foi adicionado ali no primeiro anel aromático da estrutura, fazendo com que a própria oxandrolona tenha um efeito muito mais anabólico do que androgênico. Agora, aqui mora um grande erro das pessoas, é acreditarem que pode sim desassociar por total efeito anabólico do androgênico. Não dá. A gente sabe que em algum momento você vai acabar tendo efeitos androgênicos com o uso de esteroide, por mais anabólico que ele seja, ele sempre acaba tendo um efeito androgênico. Por isso que a gente vê as mulheres utilizando a oxandrolona e sofrendo virilização, porque o efeito androgênico está ligado diretamente a algumas características masculinas, engrossamento da voz, daí vem outros colaterais como o aumento da acne, queda de cabelo, clitoriomegalia e distúrbios metabólicos. Então, algumas questões vão sempre acontecer do efeito androgênico. É difícil desassociar por total, então tem que ter atenção. Por mais seletivo que seja, até a tentativa de criar os SARMs, que são os moduladores seletivos do receptor de androgênico, também não deram muito certo, porque é difícil desassociar esses efeitos. Em algum momento eles acabam acontecendo consoante a dose e o tempo de exposição ao medicamento. Então, tenha atenção sempre isso. Nenhum medicamento atualmente consegue ser 100% anabólico e zero androgênico. Em algum momento isso vai acontecer. Quando a gente analisa ali no segundo item, que é a 17-alfa-metil, a adição lá em cima, é o que permite o seu uso oral e a resistência de primeira passagem ao sistema hepático. Eu vou depois mostrar para vocês uma imagem que exemplifica muito mais essa questão. Quando a gente analisa ali a outra 17-beta-hidroxila também, essencial para a atividade do receptor androgênico. Por quê? Porque se um esteroide anabólico ele é modificado a sua estrutura para que ele tenha mais afinidade ao receptor androgênico, eu tenho mais chance da sua ativação e ela se torna mais potente. Quanto mais afinidade a molécula tem pelo receptor androgênico, mais ela se liga, mais ela se desliga de outras estruturas que estão carregando ela ou que poderiam ser associadas. Quando a gente analisa ali o caso da testosterona, principalmente, ela
circulando no seu organismo, ela pode estar ligada à albumina, ao SHBG, que são as globulinas de ligação dos hormônios sexuais, com uma baixa afinidade ou alta afinidade. Pela albumina, ela tem baixa afinidade, pelo SHBG já tem uma maior afinidade. Se ela encontra um receptor androgênico, ela teria que ter uma maior afinidade ainda pelo receptor, para se desligar do SHBG, e aí, ao se ligar ao receptor, ela tem o seu efeito anabólico androgênico, ela vai ter o efeito genômico e não genômico, que é algo que a gente vai conversar também. Então, quanto maior a afinidade pelo receptor androgênico, maior é a chance dele se ligar e trazer um efeito positivo dentro do que você busca, tá? Quanto menor a afinidade pelo receptor androgênico, menor a sua eficiência e eficácia. A gente também tem ali o 3-ceto núcleo ligado, que a gente fala relação DHT-like, a qual permite a ligação forte ao receptor androgênico, mesmo princípio, e não sofre também aromatização e também não sofre redução. Então tem que ter atenção a isso, porque a própria estrutura da oxandrolona já é um DHT, uma dihidrotestosterona, com sua estrutura modificada, ou seja, ela não sofre redução, porque ela já é reduzida. Diferente de eu pegar uma testosterona, que pode se converter em dihidrotestosterona, e aí trazer o efeito androgênico, a oxandrolona não faz isso. Ela já é reduzida, automaticamente ela teria, em teoria, o efeito androgênico menor. Como eu já falei, isso não acontece a 100%. A outra vantagem daí é ela não sofrer aromatização pela enzima aromatase, ou seja, não se converte em estradiol, o que a gente vai ver lá na frente, traz alguns benefícios, algumas vantagens em nível de efeitos colaterais, até mesmo em nível estético. Então, são algumas modificações que eu trago para vocês, para que vocês entendam, tá? Então, recapitulando, ela tem um potencial de ligação ao receptor androgênico, ela tem uma biodisponibilidade oral melhorada, ela tem uma taxa de conversão em DHT muito baixa, praticamente nula, ela tem uma taxa de conversão em estradiol também praticamente nula. Tá? Então, são coisas que acontecem consoante as modificações que a oxandrolona sofreu, que vão trazer alguns benefícios que fazem com que as pessoas busquem ela como primeira substância. Aqui, vamos entrar um pouco no conceito da relação de utilização oral. Boa parte das pessoas usam a oxandrolona, usam o estanozolol, usam oximetolona, que são o turinabol, dianabol, que são esteroides anabolizantes orais, pelo simples fato porque não gostam também de tomar injeção intramuscular. Então, é fácil, você abre um comprimido ali, toma um comprimido e está tudo certo. Não precisa depender de aplicações intramusculares, às vezes as pessoas não gostam, têm medo ou não querem correr o risco de uma infecção por aplicação errada. Então, essa alteração na estrutura molecular da oxandrolona favoreceu com que ela fosse mais biodisponível e pudesse ficar sem sofrer a passagem hepática ali, a primeira passagem sendo totalmente excretada pelo nosso organismo. Imagine simplesmente que essa alteração lá na 17-alfa-metilação faz com que ela ganhe uma blindagem. Então, quando ela cai no sistema porta-hepático, ela não é degradada totalmente, ficando assim mais tempo biodisponível para você utilizar. Porém, existe um risco associado com essa estruturação, que é a hepatotoxicidade. Quando a gente analisa miligrama por miligrama, comparado até mesmo com a oximetolona, que é o hemogenin, um esteroide anabolizante muito utilizado, a qual as pessoas têm muito medo pela sua hepatotoxicidade, a gente percebe que miligrama por miligrama, a oximetolona e o anavar, a oxandrolona, acaba sendo que a própria oxandrolona é muito mais hepatotóxica do que a oximetolona. Então, olha só, o erro das pessoas às vezes de temer muito mais a oximetolona do que a oxandrolona, desculpa, quando a gente analisa miligrama por miligrama, 50 miligramas de oximetolona com 50 miligramas de anavar, o anavar é muito mais hepatotóxico, tá? Quando eu falar anavar ou oxandrolona, entendam que é a mesma coisa, tá? Então, tem que ter essa relação. Ok, a vantagem de utilização da droga de forma oral me traz praticamente essa vantagem dela ser oral, mas tem um risco associado de hepatotoxicidade e, claro, quanto maior a dose, mais chance de eu ter problemas hepáticos.
Então, para quem que não serviria essa droga? Para pessoas que já têm histórico de problema hepático, já tem uma sobrecarga, e então você iria induzir a maior dano. Pessoas que fazem ingestão de álcool ou outras drogas que são metabolizadas pelo fígado, então você vai ter uma sobrecarga hepática. Pessoas que já têm histórico de hepatites e algo do gênero, tem que ter muita atenção. Tá? Outra questão também que é interessante a gente falar é dessa relação do metabolismo dela alterar a questão de perfil lipídico, pode trazer alterações nos níveis de HDL e LDL, e a sobrecarga hepática também. Muitas vezes as pessoas acabam tentando monitorar isso simplesmente com marcadores como TGO e TGP e gama-GT, a qual, quando a gente analisa na literatura, pode ser utilizado como indicador até certo ponto, mas não pode ser 100%, porque você pode estar já causando algum certo dano no sistema hepático e os próprios exames em si não apresentarem alteração significativa. Tá? Então, analisar a gama-GT, TGO, TGP, QLT, EST, aspartato-aminotransferase e alanina-aminotransferase, não necessariamente vai ser 100% assertivo para saber se algo está acontecendo ou não no sistema hepático. Então, tenha atenção. Do mesmo jeito que os hepatoprotetores que são utilizados, a gente vê muitos live cares da vida, que são protetores hepáticos para medicamentos para uso de cirrose, silimarina, coisas do gênero. A gente também percebe que a sua utilização com o mecanismo hepatoprotetor ainda é muito pobre, muito baixo em nível de efeito. Tá? As evidências não mostram uma qualidade de proteção tão significativa assim, a qual se justifica a utilização. Claro, mas no meu parecer, tudo que você puder fazer para proteger é ótimo, é uma boa indicação, mas cuidado, não bote tudo na proteção em base de silimarina, alcachofra, o Live Care, que são os medicamentos mais utilizados, tá? Tenha atenção com isso. Próximo tópico, quando a gente fala, e aqui é bem interessante, que é o pico de liberação, o pico de ação da oxandrolona. Ele acontece em 2 picos. A gente tem um primeiro pico ali depois da ingestão, uma média de 50 a 60 minutos, um primeiro pico plasmático da oxandrolona. E aqui abre aspas, por isso que muita gente gosta de usar a oxandrolona como pré-treino. E eu vou falar para vocês o porquê. Porque se ela já tem esse pico plasmático 1 hora, e você toma ali antes do treino, você vai ter o seu pico próximo ao treino, já no final do treino, onde você teria tanto o efeito genômico e não genômico, que é algo que a gente vai conversar e vocês vão entender o porquê isso é interessante. Esse primeiro pico traria algumas vantagens durante o treino e traria algumas vantagens pós-treino, que é o momento onde você estaria mais sensibilizado ao sistema anabólico e estaria fazendo já uma refeição pós-treino. Então, eu estaria deixando aminoácidos, as proteínas mais biodisponíveis, em um momento em que os fatores de transcrição genética estão acelerados. Depois, quando a gente analisa a meia-vida dela, que é a metade já da substância ativa no seu organismo, ela está ali entre 8 a 9 horas. Então, por isso que muito se fala em usar a oxandrolona de 8 em 8 horas para que você mantenha o pico plasmático dela sempre. Tá? Há contestações, a gente vê até na literatura para tratamentos, as pessoas não usando de 8 em 8 horas, dependendo da dose que ela é utilizada. Tá? Mas, de regra, normalmente é usado 8 em 8 horas, um comprimido ali, para manter o pico plasmático dela de meia-vida. Tá? Então, tenha isso atenção. Dentro do conceito que eu falei, do que difere a oxandrolona de outros esteroides e por que às vezes as pessoas buscam, entra aqui essas alterações. Principalmente, ela não sofre aromatização, ou seja, ela não vai se converter em estradiol. E qual é a vantagem da oxandrolona não se converter em estradiol quando a gente compara com a testosterona? Primeiro, o estradiol está ligado a uma relação de retenção hídrica maior, então ela acaba trazendo um efeito que às vezes as pessoas acreditam ser de deixar a pessoa mais seca, mas é simplesmente também por não ter uma quantidade de estradiol tão circulante, diminuindo assim a retenção hídrica. O estradiol acaba tendo uma promiscuidade com receptores relacionados à retenção hídrica. Se eu não tenho uma taxa elevada de estradiol, eu diminuo a retenção.
Mas, claro, a gente já vai ver que isso também tem um erro, né, um viés, porque as pessoas começam a fazer as refeições mais limpas, diminuem picos de insulina, consumo de sódio exagerado, automaticamente isso também influencia na retenção hídrica. Outro problema, que é mais temido principalmente pelos homens, é pela aromatização. O excesso de estradiol pode trazer ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária, a qual para os homens não é nada legal, vai trazer um efeito estético completamente ruim. Então, esse é um dos temores, por isso que eles preferem drogas que não aromatizam. Para as mulheres, diretamente isso não é um problema, mas é claro, pode trazer tecido fibroso na região mamária e pode trazer mais problemas. Agora aqui, abre aspas, cuidado com o uso de tamoxifeno, haloxifeno, anastrozol, que são os inibidores de aromatase, mesmo com outros esteroides, né? O uso de oxandrolona isoladamente isso não faz sentido, mas com outros esteroides a gente vê a utilização desses medicamentos para inibir a taxa de conversão ou a inibição do estradiol ao receptor. Lembre que o estradiol principalmente está ligado à sensação de bem-estar, tem um efeito neurológico, tem um efeito na recuperação tecidual de ligamento, tendão, até mesmo tecido muscular, e tem um efeito na libido, principalmente nos homens. Um decréscimo muito grande do estradiol acaba trazendo impotência sexual, mesmo com os níveis de testosterona lá em cima. Então, tenha atenção com isso. A outra questão é da redução, né, através da 5-alfa-redutase, a enzima que converte testosterona em DHT. No caso da oxandrolona, isso não acontece porque ela já é convertida, já é um derivado de DHT, já é um derivado da dihidrotestosterona, então ela não sofre essa redução, automaticamente não teria, em hipótese, um efeito mais androgênico. O que a gente já conversou e entendeu que não é bem assim, tanto que a gente vê colaterais com o uso de oxandrolona com tempo de exposição e doses mais elevadas, principalmente nas mulheres, né? Aquela voz grossa, queda de cabelo, acne, clitoriomegalia, irritabilidade, são algumas características da ligação do receptor do DHT. Aqui, como eu falei na primeira parte para vocês, essa ligação do esteroide anabolizante, aqui no caso da oxandrolona, ao receptor androgênico, né, faz com que ela vá para o núcleo da célula e lá tem o seu efeito genômico. Dentro do efeito genômico, a gente tem a construção de tecido muscular. Ela vai ativar toda a maquinaria lá no núcleo da célula, onde os fatores de transcrição gênica vão ser ativados de uma forma mais efetiva e a maquinaria começa a trabalhar, vamos dizer assim, 24 horas por dia, todo vapor, diferente do que você está no estado fisiológico normal, tá? Então, uma das vantagens é o efeito genômico da droga, que vai diferir do efeito não genômico, tá? A gente vai entender a diferença agora e o porquê de algumas facilidades do uso desse esteroide. Efeito genômico. O efeito genômico, como eu falei, ele vai até o núcleo da célula, vai ativar fatores de transcrição, vai fazer leituras de fita de RNA, vai levar para o ribossomo. Se você tem uma dieta bem alinhada, ele vai ter aminoácido, vai construir tecidos, desde o tecido muscular a todos os outros tecidos. Lembre-se disso. Os esteroides eles vão se ligar a todos os receptores de todos os tecidos, por isso eles têm efeito sistêmico, não é seletivo. Tá? Então a vantagem genômica é essa, eu acelero a maquinaria de construção de tecido muscular, o qual é um processo um pouco mais lento, mas comparado ao efeito não genômico. E aí entra o outro efeito positivo que algumas pessoas gostam muito, principalmente os atletas, que é o efeito não genômico, ele é mais rápido, ele é agudo. Por isso que eu falei da questão de utilizar o oxandrolona uma hora antes do treino. Quando você utiliza esse fármaco, você tem esse efeito não genômico rápido. E quais são as vantagens? Liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. O que isso quer dizer? Lembre-se que para fazer contração muscular você precisa de cálcio. Se eu libero mais cálcio, eu tenho um potencial de ativação das fibras musculares, actina, miosina, toda essa maquinaria de contração muito mais efetiva. Então eu gero mais força, eu tenho uma demanda muscular melhorada. Tá? Então essa é uma das vantagens gigantescas. Eu tenho a entrada de água para dentro da célula também melhorada,
pelo uso desses esteroides, de glicogênio muscular principalmente, acaba entrando mais carboidrato para dentro do tecido, o que vai ser utilizado como substrato energético para o treinamento. Por isso os atletas usam muito esse tipo de droga, porque ela melhora a performance de forma aguda. Além de ter o efeito genômico mais lento, mas que traz o ganho de massa muscular, você tem um efeito não genômico. Eu tenho melhor na excitação neuromuscular, eu tenho uma melhora na sinapse neurológica. Então, a própria comunicação entre o sistema nervoso central e o tecido é melhorada, fazendo com que a resposta contrátil também fique melhor. Por isso que é comum a gente ver as pessoas usando esteroide anabolizante e o cara começa a dobrar as cargas que ele tinha na academia. Tá? Mesmo antes de ter começado a ganhar uma massa muscular tão significativa, ele já começa a ficar mais forte. Ele já começa a ter um efeito na capacidade de treino melhorada. Tá? Então, você entendendo que no efeito genômico é mais lento, mas está ligado muito mais aos fatores de transcrição e síntese proteica, e os fatores não genômicos é um efeito mais agudo, está ligado muito mais a mecanismos neuromusculares, liberação de cálcio, melhora na contração muscular, performance, entrada de glicogênio, de água para dentro dos tecidos. É um processo mais agudo e mais visível a curto prazo. Tá? Simplesmente assim. A gente também entra dentro do princípio que é o mais esperado, que são os efeitos de síntese proteica, né? Que aí entra realmente essa questão do efeito genômico, que é a construção do tecido muscular. Né? Quando a gente fala em síntese proteica, é a construção de proteína. Então lembre-se, a ligação da oxandrolona ao receptor androgênico faz com que ela vá até o núcleo da célula, ative fatores de transcrição gênica, RNA, microRNA, ribossomos, a ativação da mTOR, que é a proteína de ligação à síntese proteica, muito efetiva e muito discutida na literatura. Eu tenho potencial de ativação da mTOR, P70S6K, fatores ribossômicos, ou seja, toda a maquinaria ligada à construção do tecido muscular acontece. E aí a gente também tem o efeito anticatabólico, que a literatura levanta muito dentro da vantagem do uso de esteroides anabolizantes, principalmente a oxandrolona, que é, para mim ganhar massa muscular eu tenho que ter um efeito anabólico, mas eu tenho que ter uma redução do efeito catabólico. Tá? Então, quando eu uso esteroide anabolizante, eu aumento a minha relação anabólica e diminuo a ação catabólica, fazendo com que eu tenha um efeito mais anticatabólico. Ou seja, no final do dia, eu tenho um aumento da retenção de nitrogênio líquido, nitrogênio positivo que a gente fala. Então, quanto mais nitrogênio eu consigo conservar dentro do tecido, mais um estado anabólico eu tenho, mais um efeito anticatabólico a droga também tem. Porque ela vai lá inibir as vias da MPK, que é a quinase ativada pelo AMP, que é uma via catabólica, via FOXO, que está ligada à degradação tecidual, ubiquitina, proteasoma, que são vias de degradação tecidual. Então há uma inibição dessas vias ligadas à degradação proteica, fazendo com que eu ganhe mais massa muscular. Tá? A própria inibição de miostatina, a miostatina está ligado a inibir o crescimento hipertrófico. Então, quando eu inibo o cara que me inibe a ganhar massa muscular através do esteroide anabolizante, eu potencio o ganho de massa muscular. Então, você percebe, eu inibo miostatina, inibo FOXO, inibo AMPK, inibo ubiquitina proteasoma, inibo vários fatores que são degradativos para o tecido muscular e, ao mesmo tempo, ativo fatores hipertróficos. Tá? Então, essa é uma grande vantagem do esteroide anabolizante da oxandrolona. Tá? Eu sei que você deve estar se coçando para saber doses e como tomar e a quantidade, como é que funciona para homem e para mulher. Calma, que a gente vai chegar lá. Eu vou conversar um pouco sobre o que a literatura mostra sobre doses, tá? Então, relaxa, respira. Primeiro você tem que entender o contexto das coisas para depois saber o que toma, como toma e quando toma, tá? Outra questão que aqui é a vantagem, né, que a gente fala, que entra na questão não genômica, que é a entrada de carboidrato para dentro da célula, o aumento da síntese proteica, a entrada de água para dentro da célula. Então, faz com que você tenha esse efeito mais benéfico esteticamente. O músculo fica mais cheio porque entra mais água para dentro do músculo, mais carboidrato para dentro do músculo. Não tem uma retenção subcutânea, é uma retenção hídrica mais intracelular, o que é benéfico. Então, nível estético,
é associado a isso. Tá? O efeito de lipólise, que muita gente fala, a oxandrolona ajuda a queimar gordura, a gente vai entender que assim, não é o efeito mais significativo dela. Apesar de haver algumas vias mecanicistas relacionadas à melhora da utilização de gordura como substrato energético, não é o seu potencial, não é o seu efeito principal, e nem de longe, provavelmente, ela seria utilizada como um medicamento para emagrecimento ou controle de obesidade e sobrepeso, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. A vantagem realmente lembra, ela não tem conversão em estradiol, automaticamente já não tem essa promiscuidade do estradiol com receptores ligados à retenção hídrica, automaticamente a estética melhora. Lembrem-se, aqui mora o viés gigantesco, você começa a usar oxandrolona, mas normalmente você aumenta o nível de treino, faz aeróbico, limpa a dieta. Lembra que uma dieta desregulada, rica em carboidratos ultraprocessados, refinados, aumenta a insulina tem promiscuidade com receptores de mineralocorticoide, aumenta a retenção hídrica. Você tem o sódio, aumentando a retenção hídrica dentro dos alimentos processados e industrializados, há uma grande quantidade de sódio, o sal, vai fazer com que você aumente a retenção hídrica, mexendo com renina, angiotensina, aldosterona. Então, lembra que há muitas coisas que acontecem quando você está utilizando esses esteroides que as pessoas fazem, que só por si, se fossem feitos sem o uso de esteroides, já trariam um benefício e uma vantagem estética. E aí a pessoa às vezes não associa que, ok, melhorou, mas também não é só porque eu estou tomando negócio, é porque eu melhorei todos os meus hábitos no contexto geral, e aí automaticamente a estética melhora. Tá? Quando a gente fala dos efeitos de lipólise, da utilização de gordura como substrato energético, a testosterona, o DHT, a oxandrolona, todos eles têm o seu efeito de lipólise, mas claro, como eu falei, você tem uma maior sensibilidade do tecido adiposo a ser utilizado, ser quebrado o triacilglicerol para ser utilizado como substrato energético durante o treino e durante o repouso, mas não é algo significativo. Não é algo assim que justifique a utilização de oxandrolona pensando em emagrecimento puro. Não vai se comparar nem de perto com o uso do GH, que é o hormônio de crescimento, que tem um efeito muito mais lipolítico, com clenbuterol, com T3 e T4, que são fármacos e hormônios que têm uma característica de aumentar drasticamente o processo de lipólise, até mesmo inibir o processo de lipogênese, que é o armazenamento de gordura. Então, isso tem que ficar bem claro. A oxandrolona não é uma droga que vai fazer você ficar seco, comparado com outros esteroides que têm uma característica de aumentar a utilização de gordura de forma mais acentuada, e mesmo assim a gente não vê as pessoas fazendo uso de GH, clenbuterol, T3 e T4 para tratamento de obesidade e sobrepeso no âmbito hospitalar, no âmbito clínico, porque são drogas que também trazem colaterais gigantescos e não se justifica utilizar para essa necessidade, tá? Então tenha atenção, não é porque eu estou falando que elas funcionam que elas se justificam essa utilização, tá? E aí entra um grande problema, você acaba tendo uma polifarmácia e depois começa a ter colaterais e nem sabe de onde está vindo, tá? Quando a gente analisa a relação de testosterona, os valores hormonais, isso aqui é importante para que você entenda que doses que às vezes são consideradas leves para algumas pessoas não são leves quando a gente compara na utilização para mulheres. Tá? Às vezes eu vejo o pessoal falando, 10 mg para mulher é pouco, é leve. Bom, quando a gente analisa aqui, olha a imagem, um homem na média está ali entre 250 a 900 nanograma decilitro de testosterona na sua parte fisiológica. As mulheres estão ali de 5 até 70 miligramas nanograma decilitro de testosterona, ou seja, um hormônio anabólico androgênico fisiológico. Um homem com hipogonadismo, que é a baixa produção de testosterona, seja de primeira ou segunda linha, ou seja, a produção de LH-FSH ou a produção no testículo está prejudicada, ele ainda assim tem um efeito circulante anabólico androgênico muito maior do que uma mulher na sua máxima de fisiologia. Tá ali um homem com hipogonadismo abaixo de 200 nanograma, e ainda assim é muito mais do que uma mulher produz fisiologicamente. Então, quando eu associo uma oxandrolona 10 miligramas para uma mulher,
e aqui é o que eu vou mostrar para vocês, perceba que uma mulher com 10 miligramas, comparado com uma mulher natural, né, não fazendo uso de esteroide anabolizante, ela está com o efeito anabólico androgênico circulante praticamente quase equivalente a um homem, quando a gente analisa a característica total. Então, assim, não dá, claro, para comparar efeito anabólico androgênico diretamente com o padrão masculino na produção, mas ela sobressai drasticamente. Com 10 miligramas, ela já está em um estado anabólico androgênico muito alto. Então, dizer que 10 miligramas de oxandrolona para uma mulher é pouco, é baixo, é leve, não. Porque quando a gente analisa em biodisponibilidade circulante de um esteroide que teria um efeito anabólico androgênico, equipara quase a de um homem, no seu quadro fisiológico mais baixo. Então, tem que ter atenção, 10 miligramas para uma mulher é pouco? Não, não é pouco, Se a gente analisar a utilização para tratamento de oxandrolona, aqui eu entro na parte de doses e como é que funciona, a gente vê na literatura usando 2,5 miligramas para mulheres até 10 miligramas, dependendo da situação, para uso terapêutico. Dependendo da condição, até 20 miligramas em alguns casos. Mas quando a gente vê para fins estéticos, com acompanhamento médico, ela circunda ali entre 2,5 miligramas até 5, 10 miligramas, dependendo se o médico for um pouco mais sagaz, se a mulher é atleta, está em período de competição. E você já vai ter um efeito anabólico androgênico muito significativo, principalmente se a mulher for muito sensível, tiver a questão genética anabólica androgênica muito elevada. Então, atenção, 10 miligramas para a mulher não é leve. Dá para subir? Bom, o risco é maior. O risco associado aos colaterais aumenta consoante a dose e o tempo de exposição. Os homens, a gente vê utilizando doses entre 30 miligramas até 80 miligramas facilmente, buscando fins estéticos, já peguei pessoas utilizando 150 miligramas de oxandrolona, o que eu acho no fim um exagero, e lembre-se que por miligrama a hepatotoxicidade da oxandrolona é muito alta. Então, doses muito acima de 50 miligramas já te colocam em uma condição de hepatotoxicidade muito elevada. Lembrando que a grande maioria das pessoas não fazem um uso isolado, acabam associando outros fármacos e aí é uma sobrecarga muito maior. Então, cuidado com isso. Mas, para fechar, a gente entende que mulheres usando 2,5 até 10 miligramas já tem um efeito muito bom de tempo de exposição, principalmente com esse tipo de esteroide. Os homens, entre 20 a 50, dependendo da sensibilidade, se é o primeiro ciclo, já tem uma vantagem. E aqui entra outras questões peculiares que são importantes vocês terem atenção. Homens, se usarem oxandrolona, vão ter problema, porque vai ter inibição do eixo, o hipotálamo, hipófise testicular, vai cessar a produção fisiológica. Então, lembre que o homem, praticamente 95% da produção de testosterona é exclusivamente do testículo. Então, se você inibe a produção fisiológica, ele vai estar com o efeito anabólico androgênico da oxandrolona, mas o seu nível de testosterona circulante vai estar muito baixo. E aí, por isso, os homens normalmente associam doses de manutenção de testosterona junto com oxandrolona para manter a libido, a função da testosterona normal, porque você inibiu o eixo e vai ter problema. Nas mulheres isso não precisa acontecer, você não precisa associar uma testosterona, porque as mulheres não produzem o esteroide anabolizante, a testosterona fisiológico, exclusivamente só do sistema do ovário, Elas produzem da suprarrenal, de tecidos periféricos, ou seja, 25% sai do ovário, 25% sai do suprarrenal e o restante sai de tecidos periféricos, até mesmo a própria pele. Então, a mulher não tem uma inibição total do eixo. Ela consegue ainda estar produzindo testosterona sem precisar implementar o uso de testosterona para compensar. E claro, o homem fez a sua utilização, usou testosterona, usou oxandrolona. Se ele for cessar, ele vai ter que fazer uma terapia pós-ciclo, que vai entrar ali HCG, clomifeno, Proviron, entre outros medicamentos. Isso é tema para uma outra conversa. Mas o que vocês têm que entender é que homens normalmente vão ter que fazer uma terapia de pós-ciclo para voltar a fazer o sistema hipotálamo, hipófise testicular funcionar de forma mais rápida possível. As mulheres não fazem TPC, praticamente isso. Então,
Resumidamente, vocês têm que entender que a oxandrolona é um medicamento, ela foi criada exclusivamente para tratar pessoas com perda de massa muscular, com problemas no nível de desenvolvimento. A galera da estética e do desempenho físico percebeu vantagens na sua utilização e implementou como estratégia, trazendo algumas vantagens, mas claro, também trazendo algumas desvantagens, que são os efeitos colaterais nas mulheres, clitoriomegalia, hirsutismo, que é o aumento das características masculinas, pode trazer até mesmo insensibilidade à insulina a longo prazo, alteração na voz, queda de cabelo, aumento de acne, alteração no comportamento, o que acontece nos homens também, só não acontece clitoriomegalia, mas acontece nos outros colaterais, dependendo da dose e tempo de exposição. A gente sabe que tem os efeitos genômicos e não genômicos, essas vantagens também são importantes, né? Há efeitos mais agudos que podem te ajudar no treino até mesmo de imediato, efeitos genômicos que são a longo prazo, mas é onde você busca maior efeito, que é a construção de massa muscular. A sua alteração na estrutura, trazendo uma característica de via oral favorecida, né, resistindo à primeira passagem do sistema hepático. Ele não sofre aromatização, né, tem uma baixa afinidade pelo receptor de DHT, também por não sofrer redução, já é uma droga reduzida, mas não isenta de efeitos androgênicos. E praticamente é isso. As doses tem que ter sempre atenção, lembre-se que quanto maior o tempo de exposição, maior os colaterais. Busque sempre um médico, aí entra a questão, não se baseie em um vídeo que você viu no YouTube, porque tem grande chance que dê problema, tá? Busque um profissional qualificado, se isso faz sentido para você, se isso te permite, aí sim, pode ser que o médico realmente faça a prescrição consoante a necessidade, senão, vida que segue. Treino, dieta e descanso é sempre o melhor caminho, tá bem? Então, não esquece de curtir o vídeo, se não está inscrito no canal, segue, se gostou dessa aula, lembre-se, isso é uma aula, resumidamente, sobre a oxandrolona. Então manda para o seu amigo, deixa salvo aí para mais tarde. E é isso. Agradeço a visibilidade e nos vemos na próxima aula.